Olá, nós vamos falar sobre captação de recursos no projeto Sombra e Água Fresca. É importante lembrar que parece um tema fácil, mas nós necessitamos ter técnica e sabedoria para poder chegar até o doador. O projeto Sombra e Água Fresca é um projeto que necessita de recursos para desenvolver as suas atividades e programas. E a nossa proposta é ensinar e direcionar para que vocês possam, de maneira adequada, captar recursos para os seus projetos sociais. A importância da captação de recurso é que possa dar fluxo de recursos nos seus projetos, financie as atividades e programas e sustentabilidade a longo prazo. Não podemos nos preocupar em solicitar os recursos financeiros no momento que os recursos já finalizaram. Quando pensamos em recursos, sempre pensamos em recursos financeiros, mas nós temos uma diversidade de recursos. São os recursos financeiros, que seriam o dinheiro, em espécie, comida, móveis, utensílios, equipamentos em geral, material de escritórios, instrumentos musicais, brinquedos, roupas, uma diversidade de produtos em espécies. Os recursos humanos, que são fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Temos também os recursos que a gente pode considerar os físicos, que são prédio, sala, quadra, alguns espaços que são necessários para desenvolver as atividades com as crianças. Nós vamos demonstrar aqui um exemplo de um projeto que necessita de captação de recursos. Então, nós temos um caso aqui que seria um projeto social fundado há 3 anos, situado num bairro de alta concentração industrial. Esse projeto atende 50 crianças em período contraturno, manhã e tarde. Sempre sofreu com falta de recursos financeiros e quando faltam esses recursos, o atendimento das crianças é cancelado. Descobriu que terão recursos apenas para mais 3 meses. Então, necessita encontrar recursos para que o projeto continue aberto. Para que a gente consiga captar recursos, é necessário que nós façamos um plano de captação. Nós geralmente temos o hábito de realizar um plano para um projeto, para a abertura de um projeto, mas nesse caso é importante que nós tenhamos uma profissionalização para a captação de recursos. E para isso é necessário que façamos um plano de captação. E nós vamos trabalhar alguns itens que são importantes para que a gente profissionalize este plano. Plano de captação de recursos. Nós temos, em primeiro lugar, que justificar por que nós vamos solicitar esse recurso. Dizer para esse doador por que nós necessitamos do recurso. No caso, como nós identificamos um exemplo de um projeto social, é necessário que você apresente este projeto para esse doador, para que ele possa saber a necessidade de doar recursos para esse projeto. O objetivo desse projeto. Esse projeto realiza que tipo de atividade para que esse doador possa contribuir com o seu projeto. Quais as estratégias que nós vamos tomar para conseguir identificar esse doador? Que tipo de atividade? O que vamos fazer para que esse doador possa nos atender e possa também efetuar a sua doação? Quanto que é necessário para que você realize esse projeto? O pedido de doação, para quem você vai pedir? Você vai pedir para uma empresa, você vai pedir para um centro comercial, você vai pedir para uma pessoa da família ou alguém que você conhece. Que benefícios esse doador vai ganhar? Você só vai solicitar uma doação e esse doador não tem benefício algum? É necessário apresentar um plano de capacitação de recurso para que nos organizemos e demos informações necessárias para que esse doador possa ser convencido de que deve doar para o seu projeto. Captar recurso não é uma tarefa simples, é preciso organização e planejamento. Temos que desenvolver algumas atividades que vai organizar essa captação de recursos, que vai dar norte, que vai direcionar vocês para que vocês possam saber o que fazer para atingir esse doador. Primeiro, nós temos que levantar as necessidades e prazos. Por exemplo, você deve apresentar a esse doador quais são as necessidades que vocês têm para que ele faça essa doação. E que prazo? Você precisa desse recurso para uma festa de Natal, você precisa desse recurso para uma atividade específica, você quer fazer um passeio com essas crianças, você precisa de alimentação, você precisa de material pedagógico. Definir o produto e o benefício. Quando você se dirige a um doador, você deve pensar que você não está indo a essa pessoa apenas solicitar um dinheiro, solicitar comida, solicitar roupa, brinquedos ou qualquer coisa que seja. É importante que você apresente a esse doador
uma proposta como se você estivesse vendendo um produto. Então, você vai levar até ele um produto e ele vai pagar por isso. Então, é importante você saber o que essa pessoa vai receber fazendo uma doação para o seu projeto. Identificar potenciais doadores. Se você está num bairro onde você tem indústria, onde você tem comércio, você tem lojas, você tem uma série de possibilidades de pedir essas doações, você precisa saber quem são essas pessoas que podem contribuir com você. Não necessariamente dinheiro, mas você pode solicitar pão, você pode solicitar comida, você pode solicitar brinquedo. Então, você tem que observar a sua comunidade e identificar as possibilidades de solicitação de doação. Então, você precisa estar atento e saber o que tem ao redor daquele projeto que você trabalha. Você precisa conhecer os potenciais doadores. Você precisa, de alguma forma, saber o que você pode fazer para chegar até esse doador. Qual que é o interesse que esse doador pode ter em fazer uma doação para você? Como apontamos o exemplo, num bairro onde há muitas indústrias, nós podemos identificar que este proprietário dessa indústria pode ter interesse em ajudar esse projeto, porque provavelmente a mãe de crianças daquele bairro trabalha em suas organizações, em sua empresa. Então, é necessário que ele identifique que, se o seu funcionário tiver seguro de que seu filho vai estar nesse projeto, eles vão ficar tranquilos e poderão dar uma produção maior dessa indústria. Se você vai numa padaria e você solicita um pão, você pode demonstrar para esse proprietário que ele vai estar contribuindo com a questão social, ele vai estar evitando que crianças fiquem na rua e provavelmente poderão ser futuros marginais. Então, nós temos que ter essa habilidade de identificar profundamente esses potenciais doadores. Nós teremos que organizar um banco de dados. O que quer dizer isso? Quando nós vamos visitar esse doador, é importante que nós coloquemos uma anotação da data de aniversário desse doador, onde é o endereço, o telefone desse doador, para que ele possa ser contatado futuramente. Elaborar propostas. Nós nunca devemos chegar num doador sem uma proposta pronta, clara, identificando todas as nossas necessidades, que projeto é o nosso, se ele atende criança, se ele atende adolescente, quantas crianças atende, quais as atividades que são desenvolvidas. É importante que nessa proposta contenha todas as informações necessárias para que esse doador possa se interessar em fazer a sua doação. Negociar a doação. Sempre será necessário que tenha uma pessoa ou um grupo que faça essa negociação. É alguém que vai visitar esse doador, é alguém que vai marcar uma entrevista com esse doador, é alguém que vai sair do projeto para buscar recursos. Avaliar. Depois que se faz uma entrevista, depois que se faz uma negociação, depois que se faz cumprir essas atividades, é interessante avaliar para saber de que forma foi abordado esse doador, por que esse doador não fez essa doação, se existiu algum erro, se existiu alguma falta de informação, se não existiu interesse, para que numa próxima abordagem esse doador possa se sensibilizar e se interessar por essa doação. O produto é composto por o projeto propriamente dito. É importante que você apresente o projeto de captação, você demonstre o seu projeto social para esse doador, para que ele entenda por que você está ali. A justificativa para esse projeto, o impacto na vida dos beneficiários, a diferença que o projeto fará na vida das pessoas. O doador tem que perceber que aquele projeto está fazendo diferença na vida daquelas crianças, na vida daquele adolescente e na vida da sociedade. Os benefícios aos doadores. É importante que nós demos ao doador um benefício. Ele fez uma doação e é importante que ele receba algo em troca. O produto não é apenas o detalhamento de uma série de atividades, é principalmente o impacto que essas atividades proporcionam na vida de seus beneficiários. Hoje nós temos uma sociedade que trabalha a partir de trocas e a gente, como captador de recursos, precisa se adaptar a essa realidade atual. Então, nós vamos oferecer a esse doador um produto, que é o nosso projeto social, e ele vai receber isso em troca. E para que a gente possa fazer isso de uma maneira adequada, é importante que nós temos que conhecer esse doador para que o nosso projeto possa criar nele uma expectativa, possa criar nele o interesse de contribuir com esse projeto. Satisfação pessoal. Se você tem um amigo, se você tem um membro de uma igreja, você tem alguém no seu bairro que você conhece, que você identifica, é uma pessoa comum,
que não é um dono de uma empresa, que não é uma pessoa que tem um comércio, é uma pessoa comum na nossa sociedade que com certeza vai se preocupar com qualquer criança e adolescente que provavelmente pudesse estar na rua. Quando você aborda essa pessoa, quando você conversa com essa pessoa, você vai demonstrar para ela que a doação dela vai fazer com que essa criança futuramente possa ter um futuro melhor, que ela possa ter um reconhecimento, que ela possa ter uma oportunidade. E contribuir com um projeto que traz essa expectativa, que traz essa esperança, sempre vai ser convidativo. E essa pessoa vai se sentir satisfeita em fazer parte da educação dessa criança. O empresário vai se incomodar se a marca da sua empresa vai ser divulgada de alguma maneira, se em algum lugar que possa ser visível para a comunidade ou para a sociedade, de que esta empresa está fazendo parte da promoção humana na sociedade. Isso vai trazer para ela benefícios que ela será reconhecida como um diferencial. Uma empresa que se preocupa com seu funcionário, que se preocupa com uma criança ou adolescente, que geralmente está numa situação de risco. Tem outras pessoas que gostam de participar de eventos sociais ou eventos do projeto. De repente você faz uma festa de Natal, você faz uma festa de aniversário. Você também tem pessoas que gostam de ter visibilidade. Então é aquele doador que provavelmente vai comparecer na tua festa, no seu evento, e ele gostaria de falar alguma palavra para aquelas pessoas, ele gostaria de se mostrar um pouco mais, se apresentar como alguém que também contribuiu com aquele projeto, né? Às vezes gosta de fazer um discurso. E também a gente tem um outro benefício, que geralmente são as empresas que se preocupam com isso, que são a renúncia fiscal. Então, tem pessoas que doam porque ela quer ter benefício fiscal. Cada tipo de doador espera um tipo de benefício. Então, quando a gente fala que tem que pensar em produto e benefício, nós estamos dizendo isso. Nós estamos levando um projeto, nós estamos pedindo uma doação de recursos, porém, essa pessoa, no momento que ela doa, ela também recebe alguma coisa. A gente tem que levar esse projeto para que ele possa ser reconhecido e visto da melhor maneira possível. Mas, para isso, a gente precisa fazer um pacote bonito, a gente precisa saber como apresentar esse projeto para esse doador. E as pessoas são diferentes, né? A realidade é diferente. Você tem, por exemplo, um empresário que você vai visitar, que tem pouco tempo, que ele não vai te receber de qualquer maneira. Você tem também uma pessoa que talvez você possa fazer uma visita improvisada. Você tem pessoas que gostam de ler muito, outros gostam de ler pouco, poucas palavras, mais imagens. Então você tem uma diversidade de pessoas que vão recebê-lo para uma visita, para uma abordagem, e você tem que saber como você vai causar interesse para essa pessoa. Então vamos a alguns pontos que são importantes aqui para que vocês possam visualizar de que maneira vocês devem empacotar o projeto de vocês para esse doador. Você pode fazer com visitas agendadas, com visitas improvisadas, pode fazer em formato de proposta escrita, um formato de apresentação de slides, texto curto, texto longo, uma linguagem mais refinada, uma linguagem mais simples, convidar para uma visita. Você pode apresentar as fotos, você pode fazer uma comunicação mais técnica, uma comunicação mais prática. Chamar a atenção para as características de acordo com o potencial doador. Então, veja bem, se você vai fazer uma visita para um grande empresário, provavelmente, se você chegar lá sem avisar, você não vai ser recebido. Então, se você vai visitar uma empresa, você deve ligar, você deve agendar, você deve organizar essa visita. Se você for visitar uma padaria, você não vai ligar para agendar, você vai chegar lá e vai perguntar quem é o dono da padaria, né? E você não precisa necessariamente ter um protocolo tão organizado. Você pode chegar e fazer o pedido da sua doação. Se você for, provavelmente, entregar uma proposta com 3, 4, 5, 6 folhas escritas, aquele empresário não vai ler. Mas talvez se você levar uma apresentação, por exemplo, num PowerPoint, com imagens de crianças, com algumas atividades do seu projeto, isso talvez vai acontecer de uma maneira mais eficaz e a pessoa pode ter um interesse maior. Geralmente, você deve, para um empresário, ter texto curtos, ter um pouco mais de apresentação de fotos, que no caso, se você fosse fazer uma solicitação, por exemplo, uma prefeitura, você teria que fazer uma proposta com textos longos, um linguajar um pouco mais técnico, teria que fazer apresentações de uma série de programações, escrever muitas coisas, porque é o perfil desse doador. Então, é importante sempre lembrar
que você deve conhecer profundamente esse doador e você deve identificar aquilo que vai chamar a atenção e apresentar uma proposta que tem mais a ver com esse doador. Diversificar potenciais doadores. Não ponha todos os ovos na mesma cesta. É saudável que a receita venha de diferentes tipos de doadores e que não esteja concentrada na mão de poucos doadores. Se você tem um grande empresário que você conhece na sua igreja, ou você tem um grande empresário na sua família, ou alguém que é um amigo, e você se direciona a essa pessoa porque você sabe que essa pessoa vai fazer uma grande doação. Mas se por alguma eventualidade essa pessoa deixar de fazer essa doação, você terá que fechar o seu projeto, porque você colocou todos os ovos numa única cesta. Doadores. A gente tem 3 tipos de doadores. Os pequenos, que são indivíduos e empresas de pequenos portes. Os grandes, que são empresas de grande porte, famílias bem-sucedidas. ONGs, fundações, igrejas e agências. Então é importante que a gente tenha essa visibilidade de que nós podemos ampliar o nosso olhar para as pessoas que têm o potencial de doar. Então, às vezes é R$1, R$2, R$3 que você recebe de um amigo, que você recebe de alguém da igreja, que é importante. Mas também você tem que ter a possibilidade de vislumbrar algo maior. Você pode acessar grandes empresas, famílias bem-sucedidas, tem uma diversificação de ONGs, de projetos, de agências de projetos que podem contribuir também como doadores. Mas é importante lembrar que o Projeto Sombra e Água Fresca não é uma instituição com personalidade jurídica. Isso quer dizer, não há documentação como CNPJ ou algumas outras coisas que geralmente prefeituras ou algumas organizações exigem para que possam fazer as doações. O caminho para conseguir os recursos nessas instituições deve ser através da sua igreja local, da sua igreja regional ou então da igreja nacional. A gente tem o hábito de ir até a pessoa, pedir o recurso, usar o recurso e nunca mais lembrar desse doador. Esse doador, ele vai sempre lembrar que fez uma doação e com certeza ele vai querer saber o que foi feito com o recurso que ele doou. Seja um membro da sua igreja, seja um amigo, seja um empresário, seja um comerciante, é fundamental. A prestação de conta é uma das coisas mais importantes nesse plano de captação de recursos. É ela quem vai dar o aval, é ela quem vai proporcionar uma segunda doação. Então é importante que a gente faça essas 3 etapas, que são os agradecimentos, que é o reconhecimento pela doação e pela confiança no projeto, a oportunidade para reforçar os compromissos mútuos assumidos, a fidelização, trabalhar para que o projeto seja um dos preferidos do doador, é o início de uma negociação de uma próxima proposta, prestação de contas, análise do impacto que a doação fez na vida dos beneficiários, relatório, resultado, histórias de sucesso, testemunhos, visitas, programas, etc. O agradecimento, ele deve ser feito sem dúvida alguma, mas no momento em que você vai fazer essa prestação de contas, você deve procurar esse doador, como nós já informamos, você deve conhecer o seu doador e você deve saber de que forma ele gostaria de receber essa prestação de contas. Se for um empresário, você pode até fazer um pequeno resumo das despesas que você teve, do dinheiro que ele deu, todas aquelas informações que são necessárias, em especial, mostrar para esse doador a diferença que ele fez na vida do seu beneficiário. A fidelização é fundamental para que você continue com os laços com esse doador e que ele possa demonstrar o interesse em continuar doando para você. Quando você presta contas, quando você demonstra para essa pessoa que ela contribuiu com o projeto, que fez diferença, que você apresenta as contas, que você mostra que há seriedade, transparência, integralidade nessa informação, ele vai se sentir mais à vontade, vai se sentir mais feliz e confiante em fazer uma nova doação. E ele vai fidelizar. Toda vez que ele pensar em fazer doação, ele vai pensar em você, que vai pensar no seu projeto. Então é importante, de repente, você levar um cartão de uma criança que foi atendida, de um adolescente que foi atendido, agradecendo, que você deve sensibilizar esse doador no momento da prestação de contas. Mantenha contato com o doador. Não é pedir, prestar conta e nunca mais voltar a falar com esse doador. Envie cartões de aniversário, de Natal, cartas em datas especiais, telefonemas, convites para eventos, informações sobre a instituição, demonstrar de alguma maneira que o doador é especial. Demonstre de alguma maneira que você se preocupa com ele e que ele é importante para o projeto. Captar recurso é uma pista de mão dupla.
não é apenas pedir e receber, é criar laços de compromisso e parceria.